Faça o que ame ou ame o que faz. Quantas vezes a gente precisa se encontrar e reencontrar até achar realmente aquilo que faz o nosso coração bater mais forte, a gente se sentir completa. É um processo de reinvenção diária e comigo não foi diferente. Eu moro numa cidade pequena que tem 15 mil habitantes e eu sou a prova de que dá para sair da irrelevância para a referência e chegar muito longe mesmo sem sair do lugar, porque eu sigo morando aqui. E hoje eu tenho um negócio de educação digital que ajuda milhares de mulheres em mais de 20 países a conquistarem o sucesso, a engrenar o marketing dos seus negócios. Meu nome é Suelen Varmlin, eu sou casada, tenho uma filha de 4 meses, 32 anos, jornalista por formação. E o meu grande prazer é esse, é ajudar essa mulherada a engrenar na vida e nos negócios. Quando eu nasci, os meus pais eles moravam numa casa aqui na frente do colégio onde eu estudei os meus primeiros anos de vida. A minha família toda era empreendedora de uma maneira ou outra. O meu avô paterno, ele foi um dos pioneiros aqui da cidade. Eles tinham um comércio aqui que chamavam de secos e molhados, era tipo um mercadinho. O meu avô materno também era comerciante, ele tinha um açougue numa cidade vizinha. E na época que eu nasci, o meu pai ele era motorista de carreta. Ele sempre conta que ele vinha para casa a cada 30 dias e ele teve que parar de viajar porque um dia ele chegou em casa e eu simplesmente não reconheci ele. A minha mãe também sempre foi bem despachada em tudo que ela fazia. Era gerente de uma loja quando era solteira, fazia unha à noite para tirar uma renda extra. Falar alguma coisa interessante ou emocionante da Suelen. A primeira situação me lembra quando ela tinha 13 meses de idade. Eu perdi a minha mãe. E nessa situação foi muito difícil, foi muito triste. E eu senti assim que ela absorveu muito disso porque ela chorou por 3 meses. 3 meses ela chorou muito. Eu sempre fui aquela menina assim que eu não gostava muito de estudar, na verdade. Só que eu sempre fui um pouco autodidata, eu gostava de aprender. Depois eu fui descobrir que, na verdade, o que eu não gostava era da maneira que a educação era levada muitas vezes. De a gente ter que estudar coisas que a gente não ia aplicar. Eu aprendi a gostar de aprender realmente aquilo que eu sabia que era aplicável. E eu sempre sofri muito bullying aqui nesse colégio, no outro que eu estudei, porque eu era meio gordinha, assim. E até um dos apelidos mais carinhosos que eu tinha era Sussubalândia. Só que eu descobri que eu ia ter que me sobressair de outras maneiras. Se não fosse por isso, pela aparência, então que fosse pela competência, pela inteligência. Hoje eu vejo que todos os caminhos sempre me levaram para o marketing, para a comunicação, para o empreendedorismo, para essa parte de comunicação empresarial. Eu sempre falo para as minhas seguidoras, para as minhas alunas, se a criança que você foi um dia, ela te encontrasse hoje, ela ia te reconhecer? O que ela ia sentir? Ela ia ter orgulho do adulto que você se tornou, da empreendedora que você se tornou? E hoje eu tenho clareza que sim, a minha criança teria muito orgulho, porque desde pequena eu sempre me envolvi com esse lado do marketing de uma maneira ou outra. Quando eu tinha 13 anos eu fazia layout de blog para vender, vendia por R$15. Aí eu queria ser escritora, me trancava no quarto escrever um livro. Aí eu queria ser atriz outra hora, aí eu fazia encenação de teatro das Chiquititas. Uma vez teve inclusive um concurso para escolher a bandeira do colégio e eu ganhei esse concurso. Então, design, tudo que envolve a comunicação e marketing sempre fez parte da minha vida. Oi, neném, onde é que a gente tá chegando? Vamos almoçar na casa da vovó? Vamos almoçar na casa da vovó? Veio de pé descalço já? Que coisa essa menina! A Suelen sempre foi uma menina independente, inteligente, criativa, toda a vida inventando coisa. Surpreendia sempre a gente. Por volta de 9 anos de idade, a gente estava abrindo um posto de combustível e eu pedi sugestão, a gente pediu sugestão para ela para nos dar algum nome, sugerir algum nome para o posto. Ela fez uma lista enorme de nomes. Fez uma lista enorme de nomes, onde desde pequena ela já queria participar das coisas, dar o seu parecer, dar a sua ideia e sempre querendo ajudar desde 9 anos de idade. Vamos ver o que a Kika fez no almoço hoje, vamos ver o que tem de bom? Galinha com bolé. Comida preferida? É. Da tua preferida? A minha preferida? Aham.
Kika trabalha aqui em casa há quantos anos, Kika? 22. Quantos anos eu tinha quando tu veio trabalhar aqui? Devia ter uns 12, 13 anos, eu acho. É, por aí. E sempre a minha menininha, né? Gente doce, carinhosa, trabalhadeira. Nunca desistiu dos sonhos dela. Sempre lutou pra ter hoje ela chegar onde ela chegou. E é um orgulho pra família. Nem vou falar muito, eu vou começar a chorar, desabar no choro. Essa é a minha menina. É um pouco minha também. Eu tinha umas brincadeiras de criança bem esquisitas. Eu lembro que eu gostava de decorar as capitais de vários lugares do mundo, dos países. E eu tinha um sonho muito grande de conhecer o mundo. Só que ninguém da minha família nunca tinha sequer viajado de avião. E eu tinha 14 anos e eu um dia estava passando na frente do escritório do representante do Rotary aqui da minha cidade. E o Rotary ele é uma entidade que está no mundo inteiro, em vários países, uma entidade sem fins lucrativos e que tem várias ações para ajudar as pessoas. E o Rotary tem um programa que é o intercâmbio de estudantes, né, para você fazer o ensino médio fora do país. Eles patrocinam jovens do mundo inteiro a irem para outros países estudar e morar em casas e famílias de rotarianos. E aí eu parei na frente do escritório dessa pessoa, cheguei lá e falei assim, eu quero saber como é que faz para fazer intercâmbio. Ele falou, tem essa papelada aqui. E aí eu cheguei em casa aquela noite e falei, pai, mãe, preciso que vocês assinem. Eles me olharam, uma cara, falaram assim, tá louca? Como assim? Eu falei, eu quero fazer intercâmbio. Não interessa. Aí, quando ela tinha uns 14 anos, mais ou menos, numa sexta-feira, eu lembro muito bem, ela falou, pai, eu vou fazer um intercâmbio. Tem que fazer um teste amanhã lá em Francisco Beltrão, que é a cidade próxima nossa aqui, cidade maior. O pai me leva? Leva. No outro dia eu meio que me escondi para não levar ela. Aí ela foi me procurar e me achou. Não vai me levar? Esqueceu? Não, vou. Daí na estrada eu falei para ela, ô Su, eu vou te levar, mas contra o meu gosto. Porque eu sei que você vai lá e vai passar. Eu passei nessa prova e aí eu tive várias opções para escolher. Eu podia ter ido para a Rússia, para o México, para o Zimbábue, para a Tailândia, para o Japão e eu escolhi Turquia. E lá fui eu, uma jacu do mato de cidade pequena que nunca tinha entrado no aeroporto, morar numa cidade, numa capital de 5 milhões de habitantes, em Ankara. E eu lembro que eu embarquei no avião sem um celular na mão, eu não tinha um celular ainda, eu não tinha um WhatsApp. Imagina a loucura dos meus pais na época, né? Eu não consigo imaginar hoje alguém viajar, ser tão longe, sem um celular na mão, falando inglês mais ou menos. Hoje eu vejo que comprar conhecimento, investir em conhecimento foi a melhor coisa que os meus pais puderam fazer por mim. E desde essa época eu vejo que eu já sabia que eu tinha que trabalhar o meu marketing pessoal. Quando você define a cidade para onde você vai no intercâmbio, você tem que enviar um application, que é um material encadernado com fotos suas, com apresentação, com vários textos onde você conta sobre a tua vida e tal. E eu lembro que eu me dediquei muito nesse application. Eu pensei estrategicamente em cada foto que eu ia colocar, uma foto na fazenda de cavalo com meu pai, uma outra foto de uma festa junina, para despertar o desejo naquelas famílias de querer que eu morasse com eles por alguns meses. E não foi à toa, que eu fui muito privilegiada nas famílias que me escolheram, morei em casas maravilhosas, assim, famílias com filhas da mesma idade que eu. Foi incrível e eles sempre falavam, o application fez a gente decidir por ficar com você na nossa casa 3 meses. Eu fiz como se fosse o 3º ano do ensino médio lá na Turquia. A escola era das 8 da manhã às 4 da tarde. Uma coisa curiosa, a gente não podia ir com a unha pintada, cabelo sempre amarrado, usava aquele uniforme bem colegial, assim, que era bem legal. E a gente escolhia já qual área você iria seguir depois na faculdade e já estudava as matérias específicas. Então, por exemplo, na minha turma a gente estudava gramática, história, línguas, computação. A gente não tinha aulas de química, de matemática, era bem diferente. E quando eu cheguei na Turquia, eu passei 30 dias chorando sem parar, olhando o calendário, tentando achar uma data para voltar embora o quanto antes. Eu pensava, que vergonha, eu vim para ficar 1 ano, eu já quero ir embora. Passaram-se assim 30 dias do intercâmbio, mais ou menos. Um certo dia eu liguei para ela e ela chorava muito, queria vir para casa e tal. E eu me fiz de muito forte, gritando muito com ela no telefone, dizendo para ela, cala tua boca,
Você está aí e é a oportunidade da tua vida. Tem tanta gente que queria estar no teu lugar e não está. E você vai ficar aí porque esse ano vai ser a faculdade da sua vida que você vai fazer esse ano na Turquia. Quantas pessoas queriam estar tendo a oportunidade que você está tendo agora, você aproveita, né? E aí eu falei, tá bom, então vou aproveitar. E aí um dia eu fui pra rua, falei, vou comer um doce, né? Sempre gostei muito de doce. Aí fui num lugar super bonito, tinha vários doces lá. E eu tentei pedir um doce e eu não conseguia. A primeira palavra que eu aprendi a falar em turco foi anlamadım, que quer dizer não entendo, não tô entendendo. E aí eu fiquei anlamadım pra cá, anlamadım pra lá, e eu consegui comer o doce que eu queria, mas na hora de pagar eles ficaram dando risada na minha cara e eu não consegui pagar, eu acabei saindo de lá sem pagar. Eles, vai embora, e eu saí de lá sem pagar. Aquele dia veio um sentimento tão forte de impotência. E eu falei, meu Deus, o quanto a falta de conhecimento é capaz de deixar a gente pra baixo, deixar a gente se sentindo menor. E quando eu fui para a Turquia, era 2006 o ano, eu fiz questão de fazer um blog. O blog era Su na Turquia. Na época tinha pouquíssimo conteúdo sobre intercâmbio na internet e eu fazia questão de rigorosamente criar conteúdo, colocar as informações lá, tudo bem bonitinho. Eu tinha um fotolog também, o fotolog era Sucesso, o nome do fotolog. E aí eu escrevia rigorosamente toda semana naquele blog, não sabia se alguém ia ler ou não, mas eu fazia. E teve um fato muito curioso que anos depois eu fui para o Nordeste com a minha família, eu estava em Natal e a gente conheceu um casal de Fortaleza, eles e o filho estava indo para a Turquia. E aí eu me apresentei e falei, eu também morei na Turquia. E a mulher falou assim, peraí, você é a Suelen do blog Su na Turquia? Eu falei, caramba, o meu blog deu certo, né, anos depois. E inclusive, muita coincidência ainda mais, depois quando eu voltei para a Turquia com a minha mãe, eu cheguei lá num espaço de golfe com as minhas mães turcas, minhas host mothers, e tava lá o pai desse menino de Fortaleza, o pai que hospedou ele. Foi muito, muito diferente, assim, muito curioso. 10 anos depois, então, do intercâmbio da Suelen, a gente voltou para a Turquia com o trabalho dela, com o suor dela. Ela arcou com as despesas da viagem e a gente visitou as famílias que hospedaram ela. A gente ficou na casa das famílias, onde eu entreguei ela, fui conhecer as mães, que eu entreguei ela para cuidar por um ano. E nessa mesma viagem a gente foi para Roma, onde conseguimos assistir a missa do Papa e consegui ir no túmulo do João Paulo II como agradecimento que ele foi o meu intercessor para que essa viagem dela tivesse dado tudo certo. E essa foi uma grande escola onde eu aprendi a me adaptar muito fácil às coisas e me acostumar com aquilo que é novo, com aquilo que é diferente da minha realidade. Enfim, eu voltei do intercâmbio e aí eu fui fazer faculdade de jornalismo em Cascavel, que é uma cidade de 130 quilômetros da minha. Sempre fiz estágio desde o começo em TV, ganhava R$300 por mês. E aí a minha mãe ficava, mas tem que fazer administração também, esse negócio de jornalismo, não sei não. E uma das coisas que eu propus para ela na época era para ela fazer em paralelo com o jornalismo, porque sinceramente eu nunca acreditei nela no jornalismo. Para mim, o jornalismo, ela como jornalista, não ia dar certo. E aí foi que, com 2 anos na faculdade de jornalismo, eu comecei a fazer jornalismo à noite e administração de manhã. E essa coisa de ligar o jornalismo com a comunicação, com o empreendedorismo, com as empresas, a comunicação empresarial como um todo, sempre foi algo que eu gostei muito, assim, que fazia meu olho brilhar, meu coração cantar. E eu acho engraçado que a maioria das pessoas começam a empreender, óbvio, alguns começam a empreender por necessidade, mas mesmo sendo por necessidade, elas fazem escolhas. E as escolhas que as pessoas fazem quando elas pensam num negócio para montar, num negócio para abrir, é justamente aquilo que faz o coração bater mais forte. E é engraçado que no Brasil, muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele é mal visto, né? Parece que ele é privilegiado, quando na verdade a gente sabe que o dia a dia é bem diferente. É muito trabalho, é muita batalha, um dia diferente do outro. Tem que ter estômago para aguentar. E aí um dia eu vi uma chance de dar uma reviravolta na minha vida, era uma oportunidade que rendia um salário de R$10 mil, um prêmio de R$1 milhão. Sabe aquele reality show O Aprendiz da Rede Record que o Donald Trump apresentava nos Estados Unidos e aqui no Brasil era o Roberto Justus e depois o João Dória. E eu fui participar da seleção, era o aprendiz universitário, acho que era 2008, 2009, e eram 150 mil inscritos. Cheguei na final, entre os 80, só 16 participariam do programa. Enfim, não deu certo, eu conto mais isso no meu livro. E aí, eu e uma amiga da faculdade, a gente resolveu abrir uma empresa.
a gente resolveu abrir uma empresa que era um programa de TV, o Programa Índice. E eu sou Suelen Varmelin, seja bem-vindo ao Programa Índice. Hoje o Índice vai acompanhar o concurso do Miss Cascavel versão Universo. Na passarela da noite de hoje, as candidatas à mulher mais bela da cidade de Cascavel. Você deve estar estranhando ver a Biele assim, vazia. Afinal, nas matérias que sempre mostramos, esse espaço aqui está sempre lotado de gente bonita. Mas é que hoje o Índice veio até a Biele fora do horário da balada por um motivo bem especial. Coordenação e tática são essenciais para a prática desse esporte que trabalha todos os músculos do corpo. Na época, o que a gente fazia era o que acontece muito no Instagram hoje, nas redes sociais, que são as empresas, as blogueiras, as influenciadoras gerando conteúdo dentro das empresas. Você vai na empresa e você não fica só falando do preço do produto. Você vê o que tem de curioso, diferente sobre aquele produto. Então a gente gerava conteúdo assim nas empresas para a televisão. E foi muito legal, a gente teve uma experiência super relevante, assim, porque a gente fazia de tudo na empresa, desde a parte administrativa até, né, a parte da produção em si, do jornalismo e a venda, né? A venda que qualquer empreendedor sabe o quanto é difícil vender, o quanto é desafiador vender e o quanto é bom vender, né? Então a gente tinha hora para sair de casa, mas não tinha hora para voltar, a gente batia literalmente de porta em porta, oferecendo, mostrando nosso produto, na caruda mesmo. O nosso escritório era no carro e eu lembro que nessas nossas andanças, assim, muitas vezes a Suelen falava assim, nossa, tanta gente andando aí na rua, indo pra cima e pra baixo, o que será que essas pessoas fazem da vida? Como que essas pessoas ganham dinheiro? No que elas trabalham? Ela tinha muito essa curiosidade, né? E hoje eu vejo que o que a Suelen faz na vida profissional dela é, de fato, entender o que as pessoas fazem na vida, como que essas pessoas ganham dinheiro, o que essas empresas oferecem, e ela ajuda essas empresas e essas pessoas a vender mais, enfim, conquistar mais com suas empresas. Então eu vejo que tá conectado de uma maneira muito legal, assim, a essência da Suelen com o que ela oferece hoje. Nossa, era uma loucura, porque eu fazia faculdade de manhã, faculdade à noite e a empresa à tarde. E o programa era muito bom, a ideia era muito boa, só que não vingava. E a culpa não era nossa, porque a internet já disputava muito concorrência, os nossos concorrentes mesmo de televisão, eles faziam muita permuta, enfim, era bem desafiador. E aí, em paralelo com o programa, eu decidi trabalhar de CLT. Eu decidi ter uma vida dupla aí entre empreender e trabalhar de carteira assinada. Foi a primeira e única vez da minha vida com a carteira assinada certinho ali. E nessa época eu já estava formada, já tinha terminado a faculdade e eu fui ser assessora de imprensa de um grande grupo que inclusive eram os donos da própria faculdade onde eu me formei. Parecia assim que eu estava matando a pau, só que na verdade não dava nem para pagar o aluguel. E os meus pais tinham que me ajudar todo mês. E aí eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu desisti. Eu decidi largar o jornalismo, largar a comunicação, largar aquilo que eu amava, largar tudo aquilo que eu tinha estudado, largar de viver da minha paixão e voltar embora para casa dos meus pais. Frustrada, com uma mão na frente e outra atrás. O ano era 2011, foi há 10 anos, foi o meu recomeço. Eu larguei a empresa, larguei aquilo que eu mais amava, vim trabalhar no posto de combustível dos meus pais, abrindo todo dia às 6 da manhã a loja de conveniência e servindo café e pastel.